Irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Sebastião, como vocês já conhecem, e quero deixar com vocês hoje um texto bíblico que está em Lucas 24, versículo 13 até o 35. Hoje é um texto bíblico que nós vamos meditar nele. O título diz: Dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E ele disse: Que palavras são essas que pelo caminho trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: Tu és peregrino em Israel e não sabe as coisas que têm sucedido nesse dia? E ele lhe pergunta: Quais? E eles lhe disseram: As diz respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra, palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Na verdade, também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele disse: honestos de tarde de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que eles achavam escrito, o que dele achava escrito. E chegaram à aldeia para onde ia, e foram como que ia para mais longe. E eles disseram, constrangidos, dizendo: Fica conosco, já é tarde. E declina o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abrindo-se os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Bem, irmão, é importante isto, né? Observa bem que esses discípulos tinham andado com Jesus, eram companheiros de Jesus, comiam junto com Jesus, via as maravilhas que ele operava, mas em um momento da sua vida, quando Jesus não estava presente, segundo eles pensavam, eles perderam a visão. Jesus andava juntamente com eles e eles não conheceram. Eles iam para uma aldeia, deixou tudo que estava fazendo e foi visitar a aldeia. O tempo que tinha estado com Jesus não deixou neles desejo de permanecer orando. Eles foram para a aldeia. Foram ver o sítio, que muito tempo não ia lá, e assim por diante. Observa bem que quando eles iam conversando, eles viram um homem, aproximou dele, alcançou eles e disse: que vocês estão falando? Ele disse: você é estrangeiro aqui? Olha, achou diferente também, né? Você é estrangeiro aqui? Está falando de Jesus, varão perfeito, eles mesmos testemunharam. Já pensou se você estivesse criticando Jesus? Mas aí, de repente, ele disse: Décios em coração, que palavras são essas? Ele disse: que palavras são essas, né? Depois ele disse: honestos e tarde de coração para crer em tudo que disseram. Porventura não convinha que o Cristo morresse, padecesse e voltasse para a sua glória?
e começou a explicar para eles as Escrituras. Mas uma coisa importante que eu observo é que eles tinham alguma coisa de Jesus neles ainda. É que quando Jesus fez como se fosse mais para longe, eles disseram, fica conosco, Jesus tinha ensinado isto. Jesus tinha ensinado a hospitalidade. Fica conosco, já é muito tarde. Você vai viajar daí para frente, vai pegar a noite, é perigoso. E ele ficou com eles, e eles lavaram o pé, como era costume, Jesus tinha ensinado tudo isso também. E quando eles lavaram os pés, e agora era hora de comer, quando sentou à mesa, então Jesus pega o pão e agradece. Aí sim, aí eles conheceram Jesus. Ô irmão, não há momento na nossa vida que nós pensamos dessa maneira? Nós pensamos que Deus não está nos ouvindo e que nem está conosco. Eu quero dizer para você que Deus está com você. Deus está comigo e está com você. No momento que nós pensamos que Ele não está. Olha bem que os discípulos pensaram que Jesus não estava, que Jesus estava morto, sepultado, desaparecido. Mas de repente, Jesus aparece no meio deles. Amém? Que Deus te abençoe e te dá confiança para crer nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?